Pessoal, continuando a nossa aula, eu dividi o vídeo porque como a conta é nova no YouTube, ele não pode passar de 15 minutos, senão o YouTube não aceita. A água ela é muito importante para os seres vivos, isso é interessante a gente saber. Sem a água não existe vida, a água é fonte de vida, certo? Por isso que outros planetas, que já se descobriu água, imaginam que pode existir vida. Só que para ter vida, a água tem que estar no estado líquido. Então, por isso que em Marte, por exemplo, no planeta Marte, lá já foi provado que existe água, mas a água no estado sólido. Então a água no estado sólido ela não permite a vida. Não tem como você beber uma pedra de gelo. Você precisa beber água líquida. E essa água ela é usada também não apenas para matar a sede do ser humano, para preparar um alimento, para manter a saúde do ser humano. Não. O ser humano utiliza a água em um monte de coisas. O ser humano utiliza a água, por exemplo, para trabalho, como antigamente a água movimentava aquelas rodas, né, que de um engenho, por exemplo. O ser humano utiliza a água como a hidrelétrica, que é onde vai produzir a eletricidade. Então, a água ela é represada para ter pressão. Essa água represada com pressão gira as turbinas, que vai produzir a eletricidade. Sempre que você ouvir alguma palavra que tenha hidro na frente, ou hidre, vem de água. Então, hidrelétrica é a eletricidade a partir da água. Hidroginástica é a ginástica na água, certo? Hidromassagem é a massagem na água. Então, é interessante você guardar essas palavrinhas. Sempre que tiver hidro, é relacionado à água. Então, fala sobre as hidrelétricas, fala que a água é fundamental para o ser vivo, e fala também que nem toda água ela é potável, né? Que eu já tinha mencionado no vídeo anterior. Então, quando a água não é potável, ela precisa passar por um tratamento de desinfecção para retirar micro-organismos e sujeira. Que é lá na estação de tratamento de água, que a gente vai falar isso em outra oportunidade, tá bom? E fala que a água é encontrada em diferentes ecossistemas do planeta. Então, nós temos até mesmo no deserto, onde a gente imagina que não tem água, vai ter um pouquinho de água, mesmo que seja na forma de vapor, né? Na forma gasosa vai ter. Então, todos os lugares do planeta nós encontramos água, talvez em menor quantidade, mas tem. A gente poderia fazer uma comparação aqui mesmo no Brasil, que enquanto, por exemplo, na região Nordeste, nós temos menos quantidade de água, menos incidência, menor incidência de chuva, na região Norte, lá na floresta amazônica, nós temos grande quantidade de água, grande precipitação, né? Grande volumes de chuva, tá bom? É interessante separar também os tipos de água, né? As características de água, na verdade. Nós temos que as características principais da água, para ela ser potável. A água ela tem que ser insípida, ou seja, ela não pode ter sabor. A água ela tem que ser inodora, ou seja, ela não pode ter cheiro. E a água ela tem que ser incolor, ou seja, ela não pode ter cor. Se a água tem um cheiro é porque alguma coisa não está legal com ela. Alguma contaminação, alguma sujeira. Se a água está apresentando uma coloração diferente, um cheiro diferente ou um odor diferente, essa água pode não estar potável. Então não é interessante consumi-la. E aí depois nós temos os exercícios, né? Sobre o ciclo da água, responda. Então vamos lá. A chuva ou precipitação é importante para abastecer o lençol de água subterrâneo? Sim, é importante. A transpiração dos vegetais libera vapor de água que são absorvidos pelos solos, fertilizando-os? Não. O vapor de água ele vai ajudar as plantas, mas não é um fertilizante, não é um adubo, certo? A agricultura não depende do ciclo de água, mas somente de tecnologia. Errado. A agricultura é uma das produções, uma das atividades humanas que mais consome água. De toda a água consumida pelo ser humano, a maior parte dela é pela agricultura. O solo asfaltado melhora o escoamento da água da chuva no solo. Errado. O solo asfaltado ele é impermeável. O que significa isso? Ele não deixa a água da chuva infiltrar nele, certo? Por isso que nas cidades grandes tem os alagamentos, por conta disso. Questão 2. Nas usinas hidrelétricas, a água do rio armazenada na barragem é canalizada e conduzida para as grandes turbinas.
O fluxo dessa água faz com que as turbinas girem e acionem os geradores que irão produzir. Letra A. Energia eólica. Errado. Energia eólica é aquela energia produzida pelo vento. Quem vai girar as hélices, quem vai girar as turbinas é o vento e não a água. Letra B. Energia da água. Não. A água ela vai produzir a energia, certo? Mas não é a energia da água. Letra C. Calor. Também não. Letra D. Eletricidade, que é a resposta certa. Então, essa água vai girar os geradores que irão produzir eletricidade. Na questão 3, considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por... Então, a gente sabe que o Brasil, o nosso país, é um país rico em água. Nós temos abundâncias de rios, grandes volumes de água, grandes rios se encontram em solos brasileiros. Então, teoricamente, nós não temos problema em falta de água, né? Todavia, essa água, nem toda ela é potável e acessível a todo mundo. Mas, analisando só a quantidade de água, nós temos muita quantidade de água. Se nós temos muita quantidade de água, o que poderia gerar uma crise de água no nosso país? Letra A. Reduzida a área de solos agricultáveis. Errado. Se eu vou reduzir a quantidade de solos agricultáveis, ou seja, se eu vou reduzir a agricultura, e eu falei para vocês que a agricultura é o que mais consome água, eu não vou estar gerando uma crise de água. Eu vou estar economizando água. Letra B. Ausência de reservas de águas subterrâneas. Errado. Nós temos grandes reservas de águas subterrâneas. Um dos exemplos é o aquífero Guarani. Letra C. Escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas. Errado. Já falei para vocês que nós temos muitos rios e muitas bacias hidrográficas. Letra D. Falta de tecnologia para retirar a água do mar. Errado. Nós temos tecnologia para retirar a água do mar, mas não é viável. Imagina, por exemplo, nós aqui em Minas, que moramos distante do litoral, e a gente precisar usar a água do mar. Ter que dessalinizar, tirar esse sal da água e trazer para cá, para Minas. Não compensa. Então, isso aqui não vai causar escassez. Olha a letra E. Degradação dos mananciais e desperdício no consumo. O que é degradação? Degradar significa destruir. O que é um manancial? Uma nascente. Então, o que vai gerar uma crise de água no nosso país? Se acontecer degradações dos mananciais, ou seja, poluição dos mananciais, desmatamento das matas ciliares em torno dos mananciais e o desperdício no consumo, se usar água excessivamente sem necessidade, certo? Então, da semana 1 é esses dois vídeos, o primeiro vídeo explicativo do conteúdo geral e esse das resoluções das questões. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Abraço, até mais, bons estudos!